Você conhece o Deus da justiça? No livro de Mateus, capítulo 26, verso 51, diz assim o texto da Bíblia: E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, feriu-lhe a orelha. Este evento se passa no Getsêmani. Momentos antes de Jesus ser crucificado, ele estava orando ao Pai. O fato é que, nesse momento, guardas vêm até Jesus, juntamente com religiosos de Jerusalém, uma comissão de pretoriana. Essa guarda vem buscar Jesus para o prender e o julgar. Um dos homens mais próximos de Jesus é Pedro, e é este mesmo Pedro que saca da sua espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. E esse texto me ensina uma coisa muito interessante. É que a minha natureza tem uma lei, e a lei da minha natureza é que eu tenha justiça própria. Eu vou repetir. A lei da minha natureza é que eu faça justiça com as próprias mãos. Quando Pedro saca da espada e corta a orelha daquele homem, Jesus imediatamente diz: Pedro, pare. Quem vive da espada, por ela morrerá. O que Jesus está dizendo: eu estou aqui porque eu quero, Pedro. Se você, Pedro, tem uma espada, eu poderia clamar a meu Pai e ele mandaria 6.000 anjos, uma comitiva celestial, um esquadrão de anjos, 6.000 vezes 7, 72.000 anjos. O que Jesus está dizendo é: Pedro, se você tem uma espada, eu tenho 72.000 anjos à minha disposição. Não se trata de não ter recursos para batalhar. Não se trata de não se ter recursos para fazer justiça. Se trata, Pedro, da minha missão. Se trata das leis do meu reino. Se trata dos traços do meu projeto. Isso é parte do que o Pai planejou para mim. E eu pergunto para você: o que é que você tem na mão para fazer a sua própria justiça? A sua razão? Um advogado? A sua história? Um inquérito? Você tem como motivo de fazer justiça com as próprias mãos a sua própria convicção? Testemunhas? Eu digo para você que tudo o que você tem é muito menos que Jesus tem. Jesus é o nosso agente da justiça. A justiça a Ele pertence. O fato é que traumas, experiências negativas, experiências dolorosas, experiências de dolo, todos esses elementos que compõem a nossa psique nos impulsionam a fazer justiça com as próprias mãos. Em nossa lei, se eu levo um tapa na face esquerda, eu dou um outro tapa. Se alguém me bate, eu revido. Se batem no meu carro, eu levanto, vou para cima desse criminoso tirar satisfações. Se alguém me fecha no trânsito, eu grito. Se alguém invade o meu espaço, eu o retiro. Eu sempre revido, baseado nos meus impulsos, na minha natureza. Eu sempre revido, baseado nas minhas razões. Aquela causa que você tem na justiça. Aquela ponta solta com um amigo, com um parente, com o que quer que seja. Qualquer possibilidade de julgamento próprio. Jesus está dizendo para você: a mim pertence a justiça. A tua natureza tem uma justiça própria, mas o Deus da justiça age baseados em princípio.
Pedro tinha uma espada. Jesus poderia clamar por 7 legiões de anjos. Jesus tinha muito mais que Pedro e tem muito mais que você. A justiça de Deus vem no tempo certo, na maneira certa e na medida certa. Esse é um dos grandes segredos desse Cristo que nos conhece, que conhece os nossos motivos e que é o grande agente da justiça de toda a terra. Esse Cristo que tem muito mais que você, sabe o momento certo de fazer a tua justiça triunfar sobre toda a injustiça que te perseguiu até hoje. Ele é o grande juiz e o grande Deus da justiça. E fará justiça à tua causa, como nenhum juiz de nenhum tribunal poderia fazer. Muito obrigado e até o próximo vídeo.